Federal. E tivemos resultado favorável aqui ao presidente Lula. A desaprovação do governo está em 53%. Teve aí uma oscilação de 3 pontos percentuais para baixo em 2 meses. Então diminuiu a desaprovação. No mesmo período, ou seja, nesse intervalo de tempo, a aprovação subiu de 39% para 42%, o que significa que a distância entre a avaliação positiva e negativa caiu de 17 pontos para 11 pontos. Professor, bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Essa pesquisa acabou de sair. Como você disse, o ponto é o seguinte, né? A avaliação do governo continua negativa, continua com a reprovação maior do que a aprovação. Então, são 53% dos brasileiros, segundo a pesquisa, desaprovando o governo, porém, o número era pior antes, né? 56%. Então, ele consegue 3 pontos aí de redução. E quanto à aprovação, saiu de 39 para 42, também 6 pontos. Como é 3 pontos. 3 mais 3 ali, o que ocorreu? Era 17, a desvantagem do governo passou para 11. Ou seja, qual é o efeito político disso? Bem, o efeito político disso é exatamente a questão do tarifaço de Trump, tudo isso, a movimentação política foi em torno dessa pauta, e essa pauta mudou um pouco o humor dos brasileiros sobre o governo, mas não mudou a ponto de inverter a ordem, né? O governo ainda continua mais desaprovado, mais reprovado do que aprovado. Agora, claro, a gente ainda não tem os detalhes da pesquisa em relação às regiões, isso ainda não saiu, né? Porque daqui a pouco eles devem colocar também como é que foi na região Nordeste, como é que foi entre as faixas de renda. Esses números ainda não saíram, mas a tendência é o governo ter conseguido melhorar em alguns lugares sensíveis, provavelmente Sudeste, como na última pesquisa a Atlas teve, a Quest saiu nesse ponto, provavelmente melhorou um pouco mais no Sudeste, melhorou entre os católicos e entre as mulheres, é o mais provável. Porém, vamos aguardar os números realmente dessa pesquisa quando elas saírem. Porém, a notícia é boa para o governo, mas nem tanto, porque ele continua mais reprovado do que aprovado. É importante dizer que a pesquisa foi realizada pelo Poder Data, os dados foram coletados no intervalo de tempo do dia 26 até o dia 28 deste mês, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 2.500 entrevistas, 182 municípios das 27 unidades da federação. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Professor, vamos falar também sobre o assunto que movimenta aqui o nosso noticiário nacional desde o final da tarde de ontem. A prisão da deputada federal Carla Zambelli na Itália. Verdade, ela foi presa na Itália, né, conduzida a uma delegacia local. E é o seguinte, qual é a situação dela agora a partir da legislação italiana? É bom lembrar que Carla Zambelli é cidadã italiana, ok? Então ela é parte do povo do país e justamente por isso ela mesmo já fez declarações dizendo que ela seria intocável lá. Porém, não é bem assim. Segundo a lei italiana, o que vai ocorrer é o seguinte, em 48 horas a justiça italiana tem 3 situações que devem observar. Ou eles a liberam, ou eles a colocam em prisão domiciliar, ou eles iniciam um processo de extradição, podendo até mantê-la presa lá também. Sendo que, se o processo de extradição iniciar, não quer dizer que ele vai terminar com ela sendo extraditada, ou seja, mandada de volta. Ela pode, inclusive, pedir na justiça italiana, ela já fez vídeo falando isso, ela pode até pedir para que continue, mesmo que seja condenada lá, ela fique lá, ou seja, ela pagaria a pena brasileira em solo italiano. Isso também é uma possibilidade jurídica à disposição ali da justiça italiana e dependendo da defesa da Carla Zambelli. Se esse processo iniciar, não vai sair de hoje para amanhã, não. Ele tem ali, os italianos têm mais ou menos entre 6 meses ou até um pouco mais para extraditarem ela, se realmente quiserem mandar ela de volta aqui para o Brasil. Se voltar para o Brasil, ela paga a pena de 10 anos, a qual ela foi condenada. Lembrando que é apenas sobre a questão dela ter inserido no sistema do CNJ Foi que ela conseguiu, então. Ela conseguiu com um hacker, né? O Delgatti, ela conseguiu colocar no sistema do CNJ um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes, assinado por Alexandre de Moraes.
Foi por isso que ela pegou 10 anos. Não é o caso daquele dia da eleição, na véspera da eleição, que ela foi ali flagrada com a arma na mão em punho. Não é esse caso. Esse caso está suspenso no STF, porque já há maioria para condená-la, tá? Mas o Cássio Nunes Marques, ministro do STF, se pediu vistas, ainda vai devolver esse processo. Ela já tem maioria contra ela, mas enquanto ele não devolver o processo não segue, e aí não vai haver condenação por enquanto desses processo, mas que nela já está na prática. Vai ser condenada pelo segundo, porque já tem maioria no STF. Mas eu estou falando da inserção do sistema, a inserção que ela fez de um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes no sistema do CNJ. Só que o caso lá foi assinado pelo próprio Alexandre de Moraes, chamou a atenção na hora e isso, enfim, levou à condenação da deputada. Especialistas falam que, se iniciado o processo de extradição, pode demorar até 2 anos, né? Se ela for extraditada, professor, se ela voltar aqui ao Brasil, a prisão ainda tem que ser confirmada pelo plenário da Câmara dos Deputados, né? Não necessariamente. Aí é que está. Como ela é condenada pelo STF, a Constituição diz o seguinte, eles apenas precisam confirmar a perda do mandato. Eles não vão mais discutir a prisão. Isso aí já foi resolvido na instância judicial. Agora, a perda do mandato tem que ser confirmada pela mesa diretora, porque ela é deputada, né? Mas mandato, enfim. Isso já começa agora ou só se ela for extraditada? Em tese, eles podem até antecipar o processo. Mas, em tese, eles devem esperar a justiça italiana, e ali é no mínimo de 6 meses, aí até 2 anos, aguardar o que os italianos vão fazer. Mas ela pode perder. A condenação judicial de um deputado enseja, né, leva à perda do mandato aqui no Brasil, segundo a Constituição. Bom, e na ação penal da tentativa de golpe, o Mauro Cid quer absolvição? Sim, isso é importante dizer porque ele foi o primeiro réu a se manifestar e agora todos os outros réus, incluindo o Bolsonaro, terão 15 dias para apresentar suas alegações finais. Nas de Mauro Cid, lembrando que ele é um delator, ele pediu absolvição, né? Ou seja, não ser condenado. E quem questiona um pouco isso é a Procuradoria-Geral da República, que pede a condenação dele, mas com redução de 1/3 da pena, porque ele é um delator. Embora no próprio processo a PGR reclamou de que ele não era um delator tão bom assim, mas ele pede a absolvição, claro, a sua defesa, e a PGR pede a condenação dele com 1/3 ali de redução, que é o que uma delação dessa permite. Então, essa é a alegação final, vai ser enviada agora para os ministros começarem a analisar, e aí eles vão olhar as alegações da Procuradoria-Geral da República e as alegações da defesa, e vão fazer a pena, né? Enfim, emitir a pena. E isso para o Mauro Cid e para os outros também, mas os outros têm agora 15 dias iniciados e esses outros estão, entre eles, o Jair Messias Bolsonaro. Eu já disse aqui uma vez, acho que esse processo, ali por outubro, é possível que eles já tenham as sentenças de todo desse núcleo duro aí. É possível, esse processo está andando relativamente rápido dentro dos prazos, dos trâmites processuais, mas é possível que lá por volta de outubro nós já tenhamos aí as sentenças, a sentença do caso, né? Seja para condenação, seja para absolvição. Professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado e até logo mais. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.